dar início, então, à nossa segunda sessão plenária e última do dia de hoje. Contamos com a presença de 3 convidadas, 2 delas estarão de forma remota e uma delas está aqui e fará a comunicação aqui de forma presencial, que é a nossa primeira convidada, a artista Rita Pinheiro, atriz profissional, formada no Ballet Teatro, curso de Gestão e Produção de Artes do Espetáculo e mestre em Artes Cênicas, Interpretação e Direção Artística pela SMAE. Já participou em inúmeros espetáculos, dos quais destaca Charcha 25, La Fura del Baus no Festival Imaginários e Os Últimos Dias da Humanidade, no TNSJ. Em 2018, fez a sua primeira cocriação do espetáculo, Dedos Curiosos, dedicado ao público infantil. No ano seguinte, estreia-se na escrita de argumentos com os filmes 13H e Ciclo. Em 2021, escreveu, criou e interpretou o monólogo Camaleoa, um espetáculo original, fruto de uma longa investigação sobre o universo das trabalhadoras do sexo. Apresentado pela primeira vez no Teatro Helena Sai Costa. Integra vários projetos musicais como cantora, sendo o projeto Rita Light aquele a que se dedica mais. Trabalha em dobragens, publicidade, escreve com regularidade e é professora de teatro. Persistente nas suas crenças e ativista pelas desigualdades sociais, encontra na arte uma voz política que usa para ecoar os que vivem à margem. O título do trabalho que ela vai nos apresentar aqui hoje é Camaleoa, do Corpo ao Manifesto. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Portanto, obrigada, Thaís, por me apresentar. Quero agradecer também o convite para estar aqui e obrigada por estarem presentes. Portanto, meu nome é Rita Pinheiro, sou atriz e criadora e venho aqui falar do trabalho que desenvolvi a partir de entrevistas que realizei a trabalhadores do sexo, que culminou num espetáculo que se chama Camaleoa, do Corpo ao Manifesto. Resumidamente, eu vou fazer uma contextualização do meu trabalho, vou falar do universo do sexo e tentar explicar um bocadinho o que é que este universo do sexo inclui. Vou falar da metodologia da investigação e do processo criativo. Portanto, em termos de contextualização, eu trago aqui uma frase do Sartre, que é: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. E trago esta frase porque o meu trabalho partiu inicialmente da violência. Portanto, eu queria perceber e analisar o espectro da violência no todo, não sabia muito bem para onde é que queria ir, e a partir do espectro da violência é que cheguei à violência estrutural, e então, dentro da violência estrutural, quis perceber que grupos é que eram marginalizados pela sociedade. E dentro de vários grupos, cheguei aos trabalhadores do sexo. E, portanto, e porquê é que eu optei por este grupo? Faço aqui uma relação com algumas coisas, nomeadamente memórias da minha infância, que eu relaciono com a minha infância porque eu estudava numa escola no Porto, eu sou do Porto, portanto a escola onde eu estudava eu passava pela rua Antunes Guimarães, que era uma rua que na altura, quando eu era miúda, tinha muitas trabalhadoras na rua, a trabalhar, de dia, de noite, e portanto eu todos os dias ia para a escola e questionava o porquê daquelas mulheres estarem ali a trabalhar. Portanto, eu desde pequenina questionava como é que o trabalho sexual poderia ser uma opção, que na altura nem se chamava trabalho sexual, obviamente. E lembro-me de perguntar à minha mãe se elas não tinham medo de estar sozinhas. Depois do caso, falo também aqui do caso da Gisberta, portanto, era uma trabalhadora trans que foi assassinada no Porto em 2006. Portanto, estas ideias começaram a crescer na minha cabeça. O facto de ser um trabalho existido maioritariamente por mulheres também me fazia sentido ir por este grupo, e o facto de ser um tabu, portanto, falar de sexo é tabu, e eu muitas vezes gosto de falar ou perceber porque é que as coisas são de determinada forma, e portanto isto também me incitava a investigar e a falar sobre isto. E então as premissas deste projeto, portanto trata-se de um projeto de investigação sobre o universo dos trabalhadores do sexo, e eu tenho aqui um asterisco nos trabalhadores com XS, porque percebi durante a minha investigação que era a nomenclatura mais, que no fundo mais se adequava à heterogeneidade de pessoas que trabalhavam no universo do sexo. E portanto, uma das premissas era também perceber a violência estrutural à qual estes trabalhadores são sujeitos,
e à forma como esta violência condiciona a vida destes trabalhadores e contribui para a sua invisibilidade e marginalização. E quem são os trabalhadores do sexo? Portanto, são trabalhadores e pessoas completamente marginalizadas, portanto, prestam um serviço com elevada procura, mas é-lhes completamente negada o direito à existência numa sociedade. São os chamados trabalhadores invisíveis, aos quais eu sentia que, de alguma forma, podia dar voz com o meu trabalho artístico. E, portanto, a Camalioa nasceu, no fundo, da minha vontade, da minha ambição em utilizar o meu trabalho artístico para nos fazer refletir, para nos fazer questionar qual o nosso papel e o nosso lugar na sociedade. Portanto, eu sinto que o teatro é, de facto, um elemento transformador e pode ser utilizado como veículo político e portanto, interessava-me aqui poder dar voz a este grupo de pessoas e fazer pensar, questionar, provocar também sobre tudo isto. Então, como objetivos deste trabalho, em termos gerais, eu pretendia sensibilizar para temas fraturantes da sociedade. Pretendia promover a tolerância, dando voz, como já disse, aos grupos marginalizados e invisibilizados pela sociedade, de alguma forma fomentar a reflexão coletiva e o pensamento crítico de quem viu o espetáculo, porque inicialmente o meu foco era construir um espetáculo. No entanto, a determinada altura senti que era importante criar um ciclo de conversas, que já teve início este mês, na FNAC do Porto, ainda só estamos lá, no sentido de trazer também à volta do espetáculo pessoas que trabalham com trabalhadores, desde associações na área jurídica, jornalistas, enfim, pessoas que estão muito ligadas ao trabalho sexual, mas também poder trazer outro tipo de pessoas que não estão ligadas minimamente ao trabalho sexual para poder conversar com elas, lhes mostrar que existe esta realidade e, em conjunto, podermos pensar neste tipo de trabalho e nestes trabalhadores. Portanto, também contribuir para a construção e mediação de públicos e veicular valores. Como objetivos específicos, interessava-me e interessa-me originar o debate sobre o trabalho sexual, dar visibilidade aos trabalhadores do setor, difundir as características e abrangências do universo do trabalho sexual, porque, como eu disse e irei explicar, o universo do sexo é bastante amplo, divulgar a situação atual dos trabalhadores face à insistência de enquadramento legal em Portugal e incitar à reflexão e questionamentos sobre a forma como a violência estrutural condiciona a vida destes trabalhadores. E, portanto, agora vou aqui ao universo do sexo e trago aqui uma frase que é: a prostituição é tão antiga como o mundo. E, efetivamente, hoje já se falou aqui sobre a prostituição, mas, portanto, eu não utilizo muito o termo prostituição porque é redutor. No fundo, o trabalho sexual é muito mais e é uma atividade que remonta à Grécia Antiga. E, portanto, muitos séculos antes de Cristo não era vista como um ato imoral e era considerada uma profissão com uma remuneração elevada para a mulher. Portanto, era considerada uma atividade económica da qual provinham bens, da qual provinham lucros consideráveis. Entretanto, portanto, estávamos no passado e agora no presente, muitos séculos depois, e aqui eu faço de facto esta relação com a difusão do poder da Igreja e do casamento. O facto de ter assumido tanta relevância nas sociedades, chegamos, como também já se falou hoje, à predominância patriarcal. E, portanto, o que é que acontece? O papel da mulher, o destaque da mulher desaparece, vai para a sombra do homem e este acaba até por assumir-se como dono ou com algum poder sobre a mulher. O que é que isto acontece, que também já foi falado? Há aqui uma divisão entre as mulheres legítimas, as mulheres de bem, as mulheres que estão em casa e servem para criar os filhos e construir família, e as mulheres do outro lado que se prostituem, que servem para satisfazer necessidades que não pode o homem ir buscar em casa. E, portanto, obviamente que isto traz-nos aqui preconceitos ligados ao trabalho sexual que continuam até aos nossos dias. E, portanto, hoje em dia, felizmente, já o termo trabalhador do sexo começa a ser cada vez mais utilizado, embora
acima de tudo, a designação de trabalhador do sexo acabou por trazer aqui a noção de que pode ser uma área escolhida por pessoas. Portanto, pode ser um caminho escolhido e há que respeitar quem escolhe este caminho. O termo trabalhador do sexo foi cunhado, neste caso, pela Carol Leigh, que foi uma ativista e ex-trabalhadora nos anos 70, morreu a semana passada. E, no fundo, este termo, trabalhador do sexo, também tenta contestar um bocadinho a ideia de que alguns grupos feministas têm vindo a semear, que é a venda do corpo e a exposição, portanto, o lugar da mulher vulnerável que não é capaz de decidir sobre o seu corpo e sobre as suas decisões. Portanto, quando colocamos o termo trabalhador, acaba ou profissional, aqui o profissional é menos utilizado, mas também é possível, acaba por trazer um caráter um bocadinho mais de decisão e de escolha do que propriamente o papel de vítima que muitas vezes a corrente abolicionista tem vindo a defender. E, portanto, desde os anos 90, que a ONU e a Organização Internacional do Trabalho utiliza esta expressão, trabalhador do sexo, trabalhadora, trabalho sexual, com o objetivo de dignificar e combater o estigma. Também, em 98, a Organização Internacional do Trabalho apelou ao reconhecimento do setor com atividade devidamente taxada em defesa dos direitos dos trabalhadores, o que infelizmente ainda não acontece. E definindo, portanto, o trabalho sexual, e segundo a Alexandra Oliveira, que estará cá na sexta-feira, foi alguém que, obviamente, já reuni, já conversei, entrevistei não, mas recolhi muita informação dos seus estudos. Portanto, define o trabalho sexual como uma atividade comercial de prestação de serviços, que apenas diverge de outras pelo cariz erótico e o comportamento ligado à sexualidade. Portanto, é uma prestação de serviços a troco de remuneração, e apenas falamos de trabalho sexual quando estamos a falar de trabalhadores adultos que o fazem de forma livre e consentida. Portanto, obviamente, que o trabalho infantil ou o tráfico humano não está aqui de forma alguma, não é chamado, não há qualquer relação. E, portanto, o trabalho sexual é também um conceito guarda-chuva, tal como, eu quando dizia que a prostituição é redutora, no fundo o trabalho sexual engloba várias atividades dentro deste universo do sexo. E eu trouxe alguns exemplos, como os acompanhantes de luxo, a atriz ou ator de pornografia, os vendedores de serviços online e webcams, massagistas, bailarinas tântricas, os bares de alterno, clubes de strip, trabalhador de rua, trabalhador de apartamento, operadores de linhas eróticas, portanto, e a lista continua. Trago aqui uma frase, portanto, eu trouxe uma ou outra citação do texto que escrevi, que no fundo o trabalho sexual permite proporcionar prazer através de uma experiência sexual. Portanto, várias pessoas que entrevistei diziam se as pessoas podem procurar um restaurante, um spa ou outro tipo de atividades para satisfazerem as suas necessidades e para terem prazer, porque é que não podem procurar uma experiência sexual? Que muitas vezes pode ter sexo envolvido ou não. Portanto, o trabalho sexual não significa que exista efetivamente um relacionamento sexual. A situação em Portugal é a ausência de regulamentação, que significa inexistência de direitos e, nomeadamente, deveres para quem vive da venda dos serviços sexuais. Portanto, isto significa total desproteção dos trabalhadores, que está constantemente a perpetuar o estigma e a violência. E depois há aqui a assombração do crime de latrocínio simples. O que é que isto, quando nos vemos numa situação de ausência de regulamentação, muitas vezes acontece o mercado negro, não é um negócio paralelo. E isto só vai trazer com que os trabalhadores o façam de forma mais clandestina. Sobre o latrocínio, eu trouxe só aqui um resumo para quem não sabe o que é o latrocínio simples. Portanto, no artigo 169 do Código Penal, trata-se de quem profissionalmente ou com a intenção lucrativa fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos, ou também de multas até 2.500 euros. Portanto, pelo menos uma das pessoas que eu entrevistei, simplesmente porque dava boleia ao meu colega para trabalhar na rua, foi multada com uma multa de 2.500 euros. Portanto, esta ausência
de regulamentação acaba por depois de nos trazer aqui situações absurdas, não é? Portanto, o facilitar um preservativo a uma colega é considerado que estamos a fomentar o trabalho sexual. Portanto, é perigoso este tipo de ausência de regulamentação. E, portanto, vários países têm assumido esta postura de perseguição aos trabalhadores, o que não impede o trabalho sexual, obviamente, não é nós proibirmos que vai contribuir para que o trabalho diminua, mas aumenta o estigma e a violência. E, portanto, sobre a descriminalização, de facto, trago aqui outra citação, que é: nos países onde o trabalho sexual foi criminalizado, o trabalho não acabou. E o pior é que contribuiu para o aumento do estigma e da marginalização e discriminação. Resultado, grupos mais vulneráveis, maior exploração e violência. E, portanto, cada vez mais estudos apontam para a descriminalização como o melhor cenário em defesa dos direitos de quem trabalha com sexo. Sobre a metodologia e investigação. Portanto, trata-se de uma investigação de criação, com metodologia qualitativa por estudo de caso. Portanto, foram entrevistados vários trabalhadores de diferentes áreas de trabalho, diferentes nacionalidades e géneros também, analisados diversos estudos, artigos, livros, documentários, reuni com várias pessoas que trabalham com o universo do sexo, desde associações, inclusive com a Ana Lopes, que foi alguém que escreveu um livro bastante importante, uma tese de doutoramento em 2006, sobre o trabalho sexual no sentido de se unirem. Portanto, o livro chama-se Trabalhadores do Sexo Unidos e foi bastante importante para a minha investigação, e depois culminou na escrita de cena e na criação do espetáculo. Como resultados, vou só fazer aqui alguns, portanto, referência a alguns resultados que para mim foram bastante importantes, que foi combater o estereótipo do trabalhador do sexo. E aqui, acima de tudo, para mim, porque eu, quando iniciei a investigação, eu própria tinha alguns preconceitos. Eu, como disse, achava que não podia ser uma escolha, que as pessoas tinham que ser obrigadas a trabalhar, e, portanto, não, de facto, a maior parte das pessoas que eu entrevistei têm no mínimo o 12º ano, não têm histórias de vida cheias de problemas e transtornos, gostam do que fazem. Portanto, dentro das razões que apresentam como positivas para o trabalho que fazem é terem se sentido empoderadas, e achei curioso há pouco falarem dos cartazes. Portanto, há mulheres que trabalham com sexo e que foi o único momento em que se sentiram empoderadas, foi o único momento em que sentiram controle da sua vida. São autónomas, a maior parte trabalha por conta própria, estão na indústria por opção. Portanto, a determinada altura nas suas vidas tiveram que ingressar para o trabalho sexual, mas continuam no trabalho sexual porque foi o trabalho sexual que lhes permitiu atingir vários objetivos que tinham. E têm uma remuneração acima da média. Um trabalhador, por exemplo, de rua, assim resumidamente, em 8 minutos ganha entre 20 e 25 euros. E, portanto, no mínimo, se trabalham 5 clientes por dia, estamos a falar de 100 euros, não é taxado, e, portanto, conseguem uma remuneração considerável. E trago aqui outra situação, que é, estas situações que eu trago foram de entrevistas, portanto, eu utilizo no texto e foram recolhidas de entrevistas que realizei. Foi o trabalho sexual que me permitiu alcançar a minha independência económica e ter uma vida. E, por fim, penso que eu vou falar um bocadinho do processo criativo. Eu trago aqui uma citação da Ana Lopes, que vos falei do livro. Com este livro ela pretendia contribuir para a emancipação destas vozes e para o reconhecimento da mobilização deste grupo de pessoas, que de alguma forma se cruza aqui muito com as minhas intenções. Vamos ler a sinopse do espetáculo. Uma camaleoa muda de cor para se camuflar mediante o ambiente onde se encontra ou o seu estado emocional. Mas muitas vezes esta mudança acontece para defender o seu território e se tornar visível. Camaleoa surge a partir de testemunhos de trabalhadores do sexo e pretende dar voz a quem tem vivido à margem. Numa viagem poética fala-se de percursos e trajetórias, introduzindo o público num universo camuflado por crenças. Mas quem é que definiu os parâmetros da dignidade? Eu decidi usar o meu corpo como uma armadura e deixar de ser vítima do sistema. Foi isso que aconteceu. Há algumas imagens do espetáculo, portanto trata-se de um monólogo que sou eu que interpreto, mas termino com esta frase, que é: que a voz não me falhe,
porque o desejo de falar é infinito. Portanto, eu não pretendo ser o veículo de dar voz a todas as pessoas, mas de facto, pelo menos vou tentar e tenho tentado dar voz às pessoas que eu entrevistei e que colaboraram com o meu trabalho. Bom, dando continuidade então à nossa segunda sessão plenária. Por último, a nossa terceira convidada é a professora doutora Nina Caetano, da Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil. Nina Caetano é performer, ativista feminista e pesquisadora da cena contemporânea, realizando trabalhos artísticos que abordam temas como o feminicídio ou a dor de mães que perderam seus filhos vítimas de violência do Estado, tendo como eixo central da sua pesquisa as relações estético-políticas entre feminismos e performance. Ela coordena, desde 2013, o Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas integrado por estudantes dos cursos de artes cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Junto ao Ninféias, desenvolve ações que vão desde atos públicos até rodas de conversa e oficinas. Doutora em artes cênicas pela ECA-USP, ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e do Departamento de Artes da UFOP. E de quebra, atua como a DJ Chaitanya Muganga, que na sua escolha entre as diversas sonoridades brasileiras e de raiz africana, privilegia músicas cantadas ou produzidas por mulheres cis e pessoas trans. O trabalho que irá apresentar hoje traz o título Corpas Festivas em Práticas Estético-Políticas de Reexistência. Quero dizer que eu preparei a minha fala nos primeiros dias após findar o processo eleitoral para a presidência no Brasil. Venceu o candidato da esquerda, Lula. E esse momento é bastante significativo para todos nós que vivemos sob um governo de extrema-direita nos últimos 4 anos. Mas mais relevante ainda para as pessoas pobres e para os corpos dissidentes, que desde 2018 viram seus direitos serem atacados dia após dia. Depois de 4 anos tenebrosos, podemos voltar a sonhar, e isso não é pouca coisa. Podemos voltar a sonhar com a construção de um país no qual todas as pessoas possam viver com um mínimo de dignidade. Viva o presidente Lula. Mas por que eu trouxe o processo eleitoral e a vitória de Lula à tona aqui, nesse congresso que trata de sexualidades e lazer? Porque, para além da importância política deste fato, é particularmente significativa a sua celebração. Eu trouxe porque quero lembrar com vocês o modo como as ruas se cobriram de vermelho e como festejamos essa vitória com muita alegria. E também porque, como afirma Castro Júnior, a festa é formada por experiências históricas, é fruto das movimentações e interconexões dos corpos culturais que constituem uma das formas mais reveladoras do modo de ser de um grupo, de uma cidade e de um país. Porém, antes de eu avançar na discussão do meu tema de hoje, que é Corpas Festivas em Práticas Poéticas de Resistência, eu vou me apresentar e tecer algumas considerações sobre a minha fala. Como vocês sabem, eu me chamo Nina Caetano e sou ativista feminista, performer e DJ, além de professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu coordeno o Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas que fundei em 2013, tendo como eixo de pesquisa em rede colaborativa a performance e os feminismos. Com forte caráter extensionista, o núcleo, que é composto atualmente por estudantes da graduação e da pós-graduação em artes cênicas da universidade, tem realizado diversas ações, tais como mostras artísticas, oficinas, cines-debates, atos públicos e rodas de conversa com pautas feministas urgentes em relação ao contexto ouropretano, tais como a denúncia de abusos sexuais ocorridos nas repúblicas estudantis e o apoio à criação da Delegacia de Mulheres da região. Então, eu considero importante afirmar, antes de mais nada, que não só o meu pensamento, mas, sobretudo, as minhas práticas, sejam elas cidadãs, pedagógicas, investigativas ou ativistas, inclusive essa fala, são orientadas por uma perspectiva feminista anticolonial. E uma das práticas que eu tenho investigado e que me é muito cara, sobretudo porque se relaciona de uma maneira muito íntima com os feminismos, é a conversa. Tema que é também um princípio metodológico, ou seja, um modo de desenvolver, elaborar e articular outros tantos temas sobre os quais venho me debruçando nos últimos anos. Um princípio que se orienta pela escuta atenta do outro, pressupondo aquilo que Clara Valverde vai chamar de empatia radical.
E eu tenho feito conversas em espaços como esse, de reflexão acadêmica, mas também em produções textuais, em sala de aula, nas ruas e nas festas. Outro dia mesmo, eu estava em Curitiba, no simpósio em que discutíamos práticas artivistas, e eu falava do meu último trabalho como performer, Chorar os Filhos. Esta é uma ação bastante pesada, porque eu costuro numa mortalha depoimentos de mães que perderam seus filhos em operações policiais. Mas é também muito interessante, porque constrói e se constitui como um espaço de conversa, como um espaço para a elaboração do luto dessas mulheres. Eu, então, falava sobre isso, e uma pessoa da plateia me perguntou como é que eu fazia para lidar com o desgaste emocional e psíquico de trabalhar com tanta morte, de trabalhar com tanta dor. Eu respondi, eu devia fazer terapia, mas eu faço festa. E faço festa porque, como ressalta a antropóloga Rita de Cássia Amaral, isso é compreensível, já que ela, a festa, pode ser não apenas o momento do divertimento, do alegre gozo da vida, como também o espaço de protestos, da afirmação cultural, da organização de grupos de relações mais afetivas, de resistência à opressão cultural e social, ou mesmo de catarse. Tratando dessa relação entre morte e festa, ou mais precisamente, entre o luto e a festa, com a performer mexicana Brenda Urbina, ela me recordou que no seu país é tradição fazer do próprio corpo um monumento à memória daquelas pessoas que não mais estão aqui. Cito: para os povos indígenas do México, localizados na região centro-sul do país, com efeito complexo de práticas e tradições que prevalecem em suas comunidades para celebrar os mortos ou antepassados, constituem dos costumes mais profundos e dinâmicos que atualmente se realizam nestas populações, bem como dos fatos sociais mais representativos e transcendentes da sua vida comunitária. No imaginário coletivo, as celebrações anuais destinadas aos mortos representam, de igual maneira, um momento privilegiado de encontro, não somente das pessoas com seus antepassados, como também dos integrantes da comunidade entre si. Ao aprofundar nossa conversa sobre a festividade indígena do Dia dos Mortos, recordamos também do ritual Nagô do Axexê, cerimônia fúnebre do candomblé que desacraliza o corpo sem vida, liberando o orixá protetor que ali reside. Segundo a mitologia iorubá, o rito funerário do Axexê teria sido inventado por Yansan, para o seu pai adotivo, que havia falecido. Em sua homenagem, ela fez um carrego, ou seja, ela reuniu os objetos da sua estima e preparou as suas comidas prediletas. Então, ela dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda parte, com o seu vento, o seu canto. No Brasil, sobreviveram alguns traços dessa relação entre o luto e a festa, principalmente em velórios que ocorrem ainda no interior do país, onde é comum velar o morto em casa, recebendo os visitantes com comidas. Nessas ocasiões, é costume contar histórias divertidas, engraçadas, sobre o falecido e beber em sua homenagem. A gente até usa uma expressão aqui no Brasil que é beber o morto. Então, para ultrapassar a dor, eu faço festas e as faço de maneira irreverente, mas, sobretudo, as faço sabendo que nossas corpas festejantes são capazes de estabelecer a mediação entre a utopia e a ação transformadora, realizando, assim, práticas estético-políticas de resistência. E eu vou citar novamente a Rita de Cássia Amaral. Tendo sido, desde o período colonial, um fator constitutivo de relações e modos de ação e comportamento, ela, a festa, é uma das linguagens favoritas do povo brasileiro. Para ela, são traduzidas muitas de suas experiências, expectativas de futuro e imagens sociais. Ela é capaz de, conforme o contexto, diluir, cristalizar, celebrar, ironizar, ritualizar ou sacralizar a experiência social particular dos grupos que as realizam. É ainda um modo de se resolver, ao menos no plano simbólico, algumas das contradições da vida social, revelando-se como poderosa mediação entre estruturas econômicas, simbólicas e míticas, e outras aparentemente inconciliáveis. O festejar brasileiro, por suas características peculiares, pode ser considerado até mesmo contrariamente à ideia de alienação que o envolve, como uma dimensão de aprendizado da cidadania e apropriação da sua história por parte do povo. Para pensar as potências disruptivas da festa, eu quero, então, neste espaço de escuta, nessa conversa que está se dando sobre uma perspectiva feminista anticolonial, isto é, de um ponto de vista crítico, interseccional, engajado e liminar, tratar de algumas ações que realizo como DJ.
Para isso, eu trago minhas reflexões de maneira ensaística, a partir da premissa de que a festa comporta uma poderosa desorganização das regras estabelecidas. Assim, eu entrelaço questões de ordem teórica, estética, política e pessoal, de forma que as referências, conceitos e noções centrais, tais como mulheridade, interseccionalidade, zona autônoma temporária, liminaridade, entre outras, possam surgir muitas vezes quase à deriva, em meio às notas sobre os meus fazeres e existência. Comecei a discotecagem em meio às experimentações cênico-performáticas do Obscena, agrupamento independente de pesquisa cênica que integro desde 2007. Essas experimentações foram as primeiras incursões no vasto território das práticas cênicas urbanas que, desde então, forjam o meu trabalho. E nelas, nós utilizávamos, como dos principais procedimentos metodológicos, uma proposição teórico-prática, desenvolvida pela pesquisadora e performer brasileira Eleonora Fabião, o programa performativo. Este seria um conjunto de ações previamente estipuladas, claramente articuladas e conceitualmente polidas, a ser realizado pelo artista, pelo público ou por ambos, sem ensaio prévio. Para Fabião, é justamente este programa enunciado que possibilita, norteia e move a experimentação. Em relação a esse aspecto, ela vai dizer que o programa seria um motor de experimentação, porque a prática do programa cria corpo e cria relações entre corpos, deflagra negociações de pertencimento, ativa circulações afetivas que eram impensáveis antes da formulação e execução do programa. Em outras palavras, um programa é um motor de experimentação psicofísica e política. Ou, para citar a palavra cara ao projeto teórico de Hannah Arendt, programas são iniciativas. No caso da pesquisa do agrupamento, que se dava, na sua maioria, nos espaços públicos e abertos da cidade, a possibilidade de ativar circulações afetivas que sequer cogitávamos antes da realização de nossas ações era ponto de partida para programas performativos como abandonar cartas de amor pela cidade, ouvir histórias das mulheres e perfumar suas dores, ler para alguém um poema no ônibus ou no metrô, convidar um estranho a dançar com você uma música. Alguns desses programas eram desenvolvidos coletivamente, caso de festa no metrô, em que experimentávamos a festa como um lugar de intervenção social. A festa toma a seu cargo os mesmos sujeitos, objetos e estrutura de relações da vida social e os transfigura. A festa exagera o real. Ela se aposta da rotina, mas não a rompe. Excede sua lógica. E é nisso que ela força as pessoas ao breve ofício ritual da transgressão. A ação consistia em ir bem vestido para a estação de metrô mais próxima, embarcar numa direção qualquer, munido de uma taça e de fones de ouvido, dançar nos vagões e experimentar dividir a experiência com outros usuários, convidando-os a ouvir sua música e também se mover. Encontrar todos os demais na estação central, em determinada hora, e lá experimentar a ação coletivamente, até sermos retirados, né, pela segurança do metrô, uma vez que não solicitávamos autorização para fazê-la, aspecto que era bem comum aos nossos experimentos. Também já experimentamos realizar festas em itinerância pelas ruas e bares do centro da cidade, agregando pessoas que por nós passavam e que se sentissem impelidas a seguir o nosso bando. Nessas ocasiões, em geral, levávamos uma caixa de som portátil com bateria, o que permitia maior compartilhamento da música. Outra produção que nasceu das nossas experimentações festivas foi o show Sonoridades Obscênicas. Cito: composto de poemas, impressões, imagens, palavras e manifestos, tendo a vida nas ruas da cidade como inspiração sensorial erótica. Uma profusão de sons, ruídos e ritmos brasileiros é somada a estes textos, criando uma ação cênico-musical que busca um contato direto com a plateia, um encontro mítico-afetivo com a cidade, uma performance que transita entre a poesia política e o bloco de rua, entre o coro de vozes e os pontos de umbanda, entre a cena teatral e a paródia da cultura pop, uma performatividade política dos corpos, espaços e afetos, que mistura festa, alegria e protesto. Aqui não pretendo me deter nas realizações do Obscena, indico a leitura, caso queiram conhecer mais o trabalho do agrupamento, da tese de doutorado do pesquisador Clóvis Domingos dos Santos, que acabei de citar. Mas antes de seguir adiante, me parece importante tratar de uma última experiência realizada junto a esse coletivo,
Lembro-me que, por volta de 2010, estávamos trabalhando com as adolescentes que, em conflito com a lei, estavam privadas de liberdade no Centro Socioeducativo de Abrangência Estadual, localizado no bairro Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Junto a elas, criávamos todos os sábados, durante alguns meses, o que eu posso chamar de zonas autônomas temporárias. Às vezes, eram piqueniques, noutras, performances. E num belo sábado, um baile na quadra, com direito a funk até o caroço, como elas nos tinham recomendado. Ali nascia, ainda sem muitas pretensões, um coletivo de discotecagem Obscenidades na Pista, composto por mim, como Chaitemi DJ, por Joyce Malta, DJ, e Frederico Caiafa, DJ Frida, além do VJ eclético, Admar Fernandes. Naquele dia, trabalhava, além de mim e Joyce, a performer e produtora cultural Érica Vilhena. Como espaço socioeducativo para adolescentes encarceradas, aquela instituição deveria cuidar da formação das jovens, mas o que víamos era, sobretudo, um controle extremo sobre elas, de forte viés moralista. Havia cartazes com regras e assertivas morais espalhados por todo o edifício. Havia um controle explícito sobre a manifestação de quaisquer expressões individuais, e havia a proibição de toques, fossem entre elas ou delas conosco. Mas, apesar disso, conseguimos instaurar, por meio da música e da dança, um espaço comum, em que, como elas mesmas posteriormente relataram, puderam se conectar com os dias de liberdade. E que despertou meu interesse por um gênero musical que, até aquele momento, eu via com um olhar classista e preconceituoso, o funk carioca. Entre as músicas pedidas por elas, estavam algumas que se tornaram clássicas no meu set feminista, como Larguei Meu Marido, Virei Puta, da Gaiola das Popozudas, e A Porra da Buceta é Minha, da Daisy Tigró. Muitas pessoas discordam desse ponto de vista, de localizar o funk como feminista, mas me alinho com a pesquisadora Carla Rodrigues, professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que em 2012 publicou um artigo de opinião intitulado justamente O Funk é Feminista. Vou citar a pesquisadora. Tati Quebra-Barraco, desde a injeção e as danadinhas, são algumas das representantes no funk da demanda por liberdade sexual, que traz junto ao direito ao sexo e ao prazer as bandeiras de igualdade, exatamente como as feministas fizeram na década de 1970. Quando cantam suas letras consideradas obscenas, estão reivindicando mais do que prazer na cama e denunciando as opressões às quais foram historicamente submetidas. De quebra, rompem com os padrões de beleza. Nenhuma delas é loura ou magra, e nem por isso deixam de exibir o corpo, dançar ou se apresentar como mulheres desejáveis. Sem nenhum respaldo teórico, e diga-se de passagem, já sem precisar da teoria, na medida em que a prática da igualdade entre os sexos tem se espalhado na sociedade, as meninas do funk sabem na pele o que é preconceito. São pobres, negras e faveladas. O que não falta, portanto, é estigma. No centro da polêmica sobre o funk, há também, conforme ressaltou a pesquisadora, muito de preconceito classista e racista, como é possível perceber no modo como tem sido feita uma necessária discussão sobre a pornificação da cultura e a objetificação das corpas femininas, que, ao contrário do que muitas pessoas defendem, tem se tornado mercadoria bastante rentável na cultura pop como um todo, e não somente neste contexto. Por isso, considero importante celebrar a projeção de muitas artistas, a projeção que muitas artistas têm conquistado através do funk, como é o caso do reconhecimento internacional alcançado por Anitta e Ludmilla, ambas mulheres nascidas nas favelas cariocas e hoje convidadas e premiadas por alguns dos eventos mais importantes do cenário musical mundial, como é o caso do Grammy 2022, em que a Ludmilla ganhou o prêmio por seu álbum Numanice, o prêmio de melhor álbum de pagode. Com Obscenidades na Pista, realizamos diversas festas, em que eu pude aprofundar minhas pesquisas em torno de uma discotecagem feminista, centrada no protagonismo musical de pessoas que vivem ou viveram mulheridades, independente da identidade de gênero. Ou seja, que vivenciaram, como compreende a ativista feminista Renata Santana, os aspectos socioculturais relacionados ao feminino, que culminam numa série de violências de gênero que são inscritas em corpos que as performam em algum momento da vida. Dentro dessa vasta categoria, a categoria de mulheridades, estariam incluídas pessoas não binárias, homens trans, mulheres cis e mulheres trans.
Além disso, o foco era em letras que questionassem o machismo tão presente não só na sociedade, como também na música brasileira. Desse questionamento nasceu a ação dialética, em que experimentei, no espaço urbano, propor um duelo entre determinadas músicas machistas e sua resposta feminista, como, por exemplo, o que ocorreu entre o pagode Depois do Prazer, do grupo Sol para Contrariar, e o funk Resposta, da MC Jéssica. Estou fazendo amor com a favela toda. Enquanto o pagode cínica e neuroticamente canta o amor por uma mulher, exibindo sexo feito com outra, e aí vou citar a música, estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Em resposta a isso, a funkeira debocha. Estou fazendo amor com a favela toda, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que minha xota faz, só pica, perdoa. Foi tanta ostentação que me enlouqueceu. Em outro trecho, o pagode ressalta sadicamente. Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. A funkeira dá, então, no contraponto do cinismo, o golpe de misericórdia. Chupa o bico do meu peito e mete com vontade. Sussurrando desse jeito, eu gosto de verdade. E se lá no vai e vem, outro nome eu chamo, não liga não, amor. Posso ter dado para geral, mas é você que eu amo. Você é o meu banco. Trouxe esse exemplo porque essa música me faz lembrar de uma experiência instigada pela relação com as músicas que a discotecagem despertou. Não sei se deixei isso evidente, mas o fato é que as minhas práticas acabam se misturando e se influenciando mutuamente. E no caso da experiência que eu vou contar, ela foi vivida no contexto da disciplina Arte e Contemporaneidade, que ministro para a graduação em Artes Cênicas da UFOP. Mas partiu das minhas pesquisas como DJ e das práticas de deriva que desenvolvíamos tanto no Obscena como no Ninféias. Na ocasião, a disciplina estava sendo oferecida no horário noturno e tinha uma grande maioria de cotas femininas matriculadas. A Thais Azevedo, que sugeriu meu nome para participação neste congresso, deve se lembrar desse dia, porque não somente ela era uma das estudantes matriculadas, como foi quem me apresentou essa música. Bom, eu havia proposto um programa performativo a ser realizado pelas mulheridades da turma e por outras que quisessem nos convidar. O programa era, numa noite de lua cheia, caminhar pelas ruas de Ouro Preto fazendo festas instantâneas nos lugares em que mais sentíamos medo de caminhar sozinhas. Havíamos mapeado esses espaços e preparado comida, bebida, música e panos para servir de assentos. O bonde saiu da UFOP com uma caixa de som portátil, uma bela lua no céu e muita alegria no peito. Outras se juntaram a nós no caminho e bebemos vinho, rimos, ouvimos música e escrevemos coragem, clandestinamente em alguns muros. Naquele dia percebemos que, como afirma a historiadora Meire Del Priore, a festa pode ser entendida como um espaço para a revolta ritualizada, território de símbolos que anuncia a insatisfação social. Então, para finalizar a minha fala, volto ao início, quando mencionei a celebração da vitória de Lula. Em nosso país, é costume dizer que aqui tudo acaba em festa, para destacar o que seria um aspecto inconsequente do povo brasileiro em relação às ações de indivíduos ou instituições, significando que não haverá responsabilização ou punição para crimes. Ou seja, a associação do caráter brasileiro à festa aponta para a concepção de uma certa alienação, uma certa displicência e tendência ao descaso com a lei e a ordem. No entanto, é necessário perceber que a festa pode ser um poderoso instrumento de expressão da nossa diversidade cultural, bem como mediadora de valores e sentidos, além de espaço de construção de cidadania, como salientei no início da minha fala. Por fim, se quisermos dizer que no Brasil nem tudo acaba em festa, devemos lembrar que, com certeza, muitos projetos e transformações, muitos sonhos começam e são vividos na festa. Razão, portanto, para que ela seja querida e cresça, crescendo também o orgulho brasileiro de festejar. Afinal, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer festa. Obrigada. Queria, antes de mais, felicitar as três palestrantes. Gostei muito das três, aprendi muito e é isso que se espera nestes congressos. E a pergunta é para si.
Portanto, é um tema que me interessa e, na verdade, eu acho que estas questões, todas as questões na nossa sociedade estão envolvidas num falso moralismo, mas esta particularmente está envolvida num moralismo que, aliás, nós nem sequer conseguimos pensar quando é que estamos ou não a ser moralistas. E era isso que eu queria perguntar, se não acha que há demasiado moralismo quando se discute isto, e quando se discute isto mesmo no Parlamento, não é? Que não deveria existir moralismo. E depois, relativamente à religião cristã ou protestante, ou seja o que for, se também não acha que está muito misturado com este tema particularmente. Relativamente à dignidade que falou, também há uma dúvida que eu tenho, que até queria ter colocado outro dia na FNAC, mas tive que sair, que é a dignidade e o sistema normativo, pelas entrevistas que faz, não acha que recai muito mais sobre nós, mulheres do espaço relativamente recatado, não é? Privado, casadas, do que sobre as prostitutas, de alguma forma não foram sempre muito mais livres que nós? E quando falo, por exemplo, no período do Estado Novo e até muito mais atrás, não eram mulheres muito mais livres que as mulheres casadas? Era isso que eu queria questionar. Ainda queria, desculpa, desculpa, mas outra das questões é se faz ou não por opção. E quando, essa é uma pergunta que é sempre, mas quem é que vai para ali por opção? E eu pergunto, quem é que se levanta às 6 da manhã para ir limpar prédios e se deita às 24 da noite por opção? Perguntas todas uma vez. Vamos fazer um bloco de perguntas e depois responder todas e ir embora, né, gente? Quem mais? Também, a próxima pergunta é para a menina, a Renata, que está fazendo, vou só traduzir. Ela pediu para a professora Nina explicar um pouquinho mais sobre o termo corpas. Então vamos lá. A questão do moralismo, naturalmente que, como eu disse, o tabu do sexo vai-nos sempre levar à questão do moralismo. Eu acho que quando nós começarmos, efetivamente, a falar abertamente sobre sexualidades, sobre trabalho sexual, sobre o corpo, sobre prazer, sobre cuidado, tudo isto, eu acho que vai romper um bocadinho com esta moralidade que nós todos acabamos por ser assombrados, não é? Eu sinto que é um bocadinho assombração, no sentido de... Eu sempre que apresento o trabalho, a investigação, enfrento, há bocado uma colega falava de um preconceito que sofreu, sou sempre alvo de preconceito e, portanto, o porquê de eu investigar este tema, se eu sou trabalhadora ou fui trabalhadora para estar a trabalhar, a investigar sobre isto, portanto, qual é o lugar e a posição que eu ocupo. Portanto, esta questão da moralidade, obviamente que está intrínseca e eu penso nela, mas não é algo que me preocupe em termos gerais. Neste momento, interessa-me efetivamente pôr as pessoas a pensar e a falar sobre o trabalho sexual para perceberem, no mínimo, o que é que isto envolve. Relativamente à dignidade, há uma ressalva que eu devo fazer que não fiz na apresentação, que eu estava com o gasto todo, que era para não perder tempo. A amostra que eu tenho é uma amostra obviamente específica, que eu sei, de trabalhadores que pretendem continuar, que fazem o trabalho sexual por opção e porque querem estar no trabalho. Portanto, há todo um leque de pessoas que faz trabalho sexual que não gosta, que são vítimas, que estão ligadas à toxicodependência. Portanto, eu não falo desses trabalhadores não porque não quis, mas porque não foram esses trabalhadores que me chegaram. Portanto, eu não entrevistei ninguém, entrevistei uma pessoa que foi vítima de tráfico, que entretanto já passado alguns anos se mantém na atividade, porque diz que é aquela atividade que lhe permite ter a vida que tem, pagar as contas e, portanto, vai se manter na atividade até se algum dia encontrar uma opção diferente. Portanto, eu só comecei a perceber que existia este lado quando comecei a investigar. Daí eu ter dito inicialmente que eu própria alterei os meus preconceitos.
E, portanto, acima de tudo, o que estas trabalhadoras e trabalhadores querem, e quando falam de dignidade, é serem respeitados pela sociedade pelo trabalho que fazem. Poderem dizer às famílias, poderem dizer, muitas delas, mulheres, principalmente com filhos, e, portanto, o que sentem é que não podem falar abertamente sobre o que fazem porque a sociedade, inclusive, estigmatiza os filhos. E, portanto, nunca falam em dignidade por exercerem trabalho sexual. Nunca se põe no papel de eu não me sinto respeitada, eu me sinto abusada. Portanto, este papel da vítima que as abolicionistas defendem, nenhuma trabalhadora ou trabalhador me apresentou isto. Portanto, eu cingi-me e, naturalmente, que depois fui à procura de muita informação, encontro muitos estudos, obviamente, do trabalho de rua e prostituição com características negativas, mas depois também há este lado que a sociedade já conhece que existe esse lado tão negativo, então eu também queria pôr aqui um contraponto e mostrar que existe outro, da opção. E aqui, falando da opção, uma trabalhadora assim, que entrevistei disse-me que foi a primeira coisa que pensou desde sempre fazer, trabalhar com os shows eróticos. A maior parte dos outros não, foram por circunstâncias da vida que foram parar ao trabalho sexual. Mas aqui eu também faço, é normal essa pergunta vir, mas eu também, quantos de nós fazemos trabalhos que nunca imaginámos? Que não tínhamos essa vontade, não fazemos por opção, não somos felizes naquilo que fazemos. E, portanto, quando a grande parte da amostra diz eu estou por opção, gosto daquilo que faço por várias razões, e estes comentários, quando me chegavam de se sentirem empoderadas, de se sentirem que comandavam, de se sentirem que controlavam, e isto é muito curioso, que faça o contraponto ao comentário dos abolicionistas, porque a maior parte dos trabalhadores jamais se sentiu como vítima. E eu que parti da violência, como disse no início, o meu questionário tinha imensas perguntas relacionadas com a violência mais física e de situações, e a certa altura percebi que aquelas perguntas não cabiam, não faziam sentido, porque felizmente grande parte daqueles entrevistados não tinha situações de violência física em que se sentissem agredidos, não, mas sim da sociedade, ou situações que o policiamento não as respeitavam, quando tinham um assalto, chegavam à polícia e não eram respeitadas. Portanto, aqui penso que respondi mais ou menos, e depois ainda tinha aqui... Não, penso que já respondi a tudo, não? Acho que sim. Pronto, então, ok, obrigada. Eu entendi que me perguntaram, porque eu vou na hora, né, sobre o termo cotas, é isso? Então, no Brasil, a gente tem utilizado, acho que principalmente pesquisadoras trans, né, a gente tem, na verdade, experimentado sair dessa designação masculina, que é o neutro, né, dentro da nossa língua. Imagino que também é assim como no Brasil, né? Então, o termo normalmente não é considerado para envolver, digamos, uma coletividade, um grupo maior de pessoas, né? Mesmo que haja uma maioria de mulheres, haja uma maioria de corpos femininas, a gente vai ter sempre o uso do masculino. Então, a gente vem experimentando nos últimos anos trazer alguns termos, né, para o feminino. E, particularmente dentro da comunidade trans, particularmente dentro de algumas pesquisas, dentro da pesquisa de algumas pesquisadoras trans, esse termo tem sido utilizado para falar das formas de dissidência. Ou seja, justamente essas formas passam por experiências, muitas vezes associadas por fatores militares, militares, também um termo que busca substituir a categoria de mulher, porque a gente percebe que mulher é uma categoria que é muito marcada, por uma determinada corporeidade, em geral a mulher branca, a mulher classe média, a mulher cis e a mulher hétero. Então, justamente pensando um pouco, por exemplo, a humanidade, para ter aplicado, para pensar em outras experiências do feminino, que passaram pelo feminino em algum momento das suas vidas, e não caberiam nessa categoria mulher, assim, a partir dessa perspectiva da interseccionalidade, o cotas também tem esse mesmo sentido. Que é para dissolver um pouco essa ideia do masculino, principalmente, e dessa pseudo-neutralidade que marca o ponto de vista patriarcal. Então, para as pesquisadoras trans, é muito importante denominar algumas coisas que elas eram pensadas como masculinas
né? Ainda que seja uma coisa que assiste com gênero, a gente está falando basicamente, né, de gênero, homem, mulher, vivências, né, de gênero, a gente pode corpo, a gente poderia falar de teatro, ou de, né, enfim, grupo ou práticas, mas particularmente no caso do corpo, né, do corpo está muito ligado à subjetividade, assume-se esse corpo no feminino. Então, utiliza-se corpa para falar de corpas que experimentam essa experiência do feminino em alguma medida, principalmente corpos dissidentes, particularmente das pessoas trans, mais especificamente ainda das mulheres trans. Por isso que eu estou utilizando o termo corpas para trazer essa experiência, para trazer ela, né, para trazer essa translação.